Olá, meus irmãos. Vamos falar hoje sobre o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, que celebramos no dia 1º de setembro com orações próprias e é uma festa instituída pelo nosso saudoso Papa Francisco no ano de 2015, quando escreveu a encíclica Laudato Si. E agora, com Papa Leão, este ano se torna uma celebração litúrgica com as orações próprias. Sabemos que desde Laudato Si teve muitas iniciativas, estudiosos, teólogos estudando sobre o assunto, além daquele movimento Laudato Si, que faz as formações internacionais em todos os lugares. Esta festa tem recebido vários nomes, como Dia da Criação, Dia Mundial de Oração pela Criação e assim por diante. Uma festa que inicia no dia 1º de setembro e é estendida até o dia 4 de outubro, dia da festa de São Francisco, patrono da ecologia. Portanto, um período de 33 dias celebrado como o tempo da criação. Na verdade, a intenção é dar um tempo longo para refletir, estudar e contemplar sobre o mistério da criação. Assim como celebramos o Natal num período de 4 semanas, ou então a Páscoa, que celebramos num período de 50 dias, a criação celebramos num período de 33 dias. O número 3 é o número da perfeição e é frequentemente associado à Santíssima Trindade, enquanto o 30 pode representar um período de tempo ou um ciclo de provação e desafio. Assim, a combinação de 33 poderia ser interpretada como a intervenção de Deus na criação e na história da humanidade. Na verdade, a intenção é dar um tempo longo para refletir, estudar e contemplar sobre o mistério da criação. Assim como celebramos o Natal num período de 4 semanas, ou então a Páscoa celebramos num período de 50 dias, assim a criação celebramos num período de 33 dias. De fato, não teria sentido de celebrar a encarnação e a redenção se não tivesse a criação. A Igreja Ortodoxa, desde 1989, celebra esta festa no dia 1º de setembro, ou então, por motivo pastoral, no 1º domingo de setembro. E para os ortodoxos, o 1º de setembro também é o início de um novo ano litúrgico, com a celebração da festa da santificação, incluindo os louvores a Deus por todo criado. Enquanto para nós, na Igreja Latina, o início do ano litúrgico é o 1º domingo de Advento. Sabemos que nem uma festa a gente celebra segundo a data exata. Celebramos no sentido teológico e não histórico. Por isso, não precisa a gente se preocupar com a data exata da criação. A intenção desta celebração não é para discutir qual dia foi a criação, mas é professar que tudo tem um início. Deus criou tudo. Ele é nosso Criador e nosso Salvador. E a Ele toda a honra e toda a glória, pois dele provém todo o bem, a plenitude do bem, assim como cantava São Francisco. Sabemos que tudo que foi criado tem um início e um fim, e é sujeito à lei do tempo e do espaço. Ou seja, tudo nasce, cresce e morre segundo um ritmo perfeito. A criação é a primeira encarnação, ou a manifestação do amor de Deus. É o transbordar do amor da vida trinitária. Assim como uma mãe prepara o berço para seu filho, ainda antes de nascer, assim Deus preparou tudo para nossa boa vivência neste mundo.
Deus criou o tempo, o sol, a lua, as árvores, os animais e os pássaros. Deus criou os anjos. Deus criou cada coisa segundo sua espécie, em modo que tudo frutifique e multiplique. Então, celebrar a festa da criação é olhar para a natureza, para o céu e para o mar e louvar a Deus. É para olhar e contemplar tanto a terra quanto as estrelas, tanto a ecologia quanto a astronomia, quanto a teia da vida da terra, tanto a teia da matéria do cosmos, do tempo e do espaço. E a contemplação nos leva ao louvor, à ação de graças ao nosso Criador, ao nosso Pai, pois tudo é dom gratuito de Deus. Além disso, quando celebramos a festa da criação, no espaço de um tempo prolongado, celebramos dois significados distintos da palavra criação. O primeiro é a criação como um acontecimento, o ato da criação. Podemos chamá-lo também como Big Bang, a evolução do universo desde seus primórdios, independentemente de suas teorias e narrações religiosas. E o segundo é o fruto deste acontecimento, o fruto da criação. Podemos chamá-lo como cosmos, o criado. Nas palavras do nosso saudoso Papa Francisco, a criação se refere tanto ao ato misterioso e magnífico de Deus de criar este planeta majestoso e belo a partir do nada, quanto ao resultado contínuo deste ato que vivenciamos como um dom inesgotável. Em outras palavras, à luz do primeiro capítulo de Gênesis, o ato da criação é Deus disse: haja luz. E o cosmo resultante é Deus viu que tudo era muito bom. Ou seja, celebrar a criação significa contemplar seja o ato da criação primordial, seja o seu desenvolvimento ao longo do tempo e dizer: é muito bom o que Deus nos deu. Hoje em dia, não temos mais tempo para olhar a beleza das flores, a perfeição que está contida em cada lei da natureza. Nos livros sagrados do hindu, que é uma das religiões mais antigas do mundo, o cosmo nasce das notas musicais e da dança. A música e a dança, sabemos que são artes que contêm em si uma perfeição. A variedade e a unicidade se dançam juntos. Uma só nota musical não tem sentido, senão a partir de uma harmonia e conjuntura com outras notas. E assim a dança é uma expressão da harmonia do corpo, da alma e da mente. E por isso que o Deus Criador de Hindu, Shiva, é apresentado como um dançarino, e ele que mantém em equilíbrio o cosmos. Estando nesta linha, é surpreendente como narra o primeiro capítulo de Gênesis. Deus cria todas as coisas no espaço de 7 dias, com um refrão: chegou de manhã, chegou à tarde, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, etc. E Deus viu que isso era bom. E ao final, Deus viu que tudo era muito bom. E cada ser vivente contém em si as sementes, a fecundidade, a capacidade de multiplicar-se no tempo e no espaço. E no primeiro dia acontece a criação da luz. Se olhamos para as notas musicais, a chave do sol, que abre a leitura musical, e entre os espaços e linhas tem 7 notas, que vai subindo numa harmonia perfeita, com capacidade de multiplicar e fecundar o conjunto musical. Nós falamos no início que a partir deste ano celebramos como festa litúrgica o mistério da criação.
e será para toda a Igreja Latina, independente dos países ou instituições. Para tornar-se liturgia uma celebração, deve ser concentrada no mistério de Cristo, na encarnação, morte e ressurreição de Cristo, e deve fazer parte do credo. De fato, já rezamos na primeira parte do nosso credo: creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. E depois, quando falamos de Jesus, professamos: por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. E nós encontramos este mistério celebrado já no mistério de Natal e da Páscoa. A criação é o primeiro ato do amor de Deus. E o pecado e a infidelidade do homem, que destruiu a beleza, a integridade e a harmonia da criação, e por isso que celebramos a redenção, o Natal e a Páscoa. São festas da restauração da criação, através do Filho, o Verbo eterno do Pai, pelo qual tudo foi criado. Por isso, é justo celebrar também a criação. Existe o Natal e a Páscoa, porque existe a criação. Existe uma harmonia profunda entre a criação, a encarnação e a ressurreição. São três momentos do mesmo amor, o início, o meio e o final do mesmo mistério de amor. Lembramos sempre que quando falamos da criação na sua totalidade, não entendemos apenas a ecologia, mas tanto a Terra quanto as estrelas e a astronomia, tanto os anjos quanto os homens, coisas visíveis e invisíveis. E a Escritura nos revela que, se no princípio tudo foi criado por meio do Verbo, na hora da encarnação deste Verbo, toda a criação estava presente. Assim também na morte e ressurreição do mesmo Verbo encarnado. Entendemos melhor à luz da Sagrada Escritura. A carta aos Colossenses diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de tudo e tudo nele subsiste. Colossenses 1, 15 a 17. E São João Evangelista começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele. O que aconteceu depois? O pecado destrói a beleza e a perfeição da criação. Nós não sabemos cuidar e cultivar e render graças a Deus. O nosso pecado trouxe desarmonia na criação, fez perder a beleza e a harmonia com que Deus criou tudo. Agora, quem pode recuperar esta perfeição perdida? Somente quem criou, ou pelo qual tudo foi criado, o Verbo eterno do Pai. Por isso que acontece a encarnação do Verbo, e por isso acontece a ressurreição. Ele, assumindo sobre si a nossa condição humana, sendo Deus, não só restaurou o relacionamento quebrado entre nós e com Deus, mas também restaurou tudo o que foi criado, renovando a tarefa que foi confiado a nós, cuidar e cultivar, e manter em equilíbrio a criação. Por isso que na noite da Páscoa, como primeira leitura, a Igreja proclama a narração da criação. Olha, quando Jesus, o Verbo eterno do Pai, nasceu deitado num presépio, assumindo a nossa condição humana, estavam aí presentes os anjos, os homens, os animais e até as estrelas, os ricos e os pobres, os reis magos e os pastores, o canto de glória dos anjos e o sopro dos animais. E assim acontece a reconciliação da inteira criação ao redor deste menino,
pelo qual tudo foi criado. Igual a gente vê na hora da morte e ressurreição de Jesus também. Marcos diz que na hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. O véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima a baixo. Dois fenômenos fora do normal, fora da lei do tempo e do espaço. Assim, quando na narração da ressurreição e aparição do ressuscitado, o túmulo aberto, o anjo sentado, anunciando que ele ressuscitou, e Jesus aparece num jardim. Ou seja, todos os cosmos anunciam da ressurreição de Jesus, até as pedras, com que estava fechado o túmulo. Chegou o tempo messiânico. Se prestamos atenção, não só no Natal e na Páscoa recordamos o mistério da criação, mas ao longo de todo o ano, em toda a liturgia, tem um toque desta celebração. Olha como começa as primeiras vésperas da primeira semana. A leitura breve tirada dos Romanos, capítulo 11, versículos de 33 a 36. Como é profunda a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus. Como são insondáveis os seus juízos e incompreensíveis os seus caminhos. Quem conheceu o pensamento do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que tenha a receber retribuição? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus para sempre. Amém. O responsório breve. Como são grandes, Senhor, as vossas obras. Tudo fizestes com sabedoria, Assim também, nos domingos e para todas as festas e solenidades, sempre cantamos nas laudes o cântico de Daniel, convidando toda a criação para louvar a Deus. Então, neste cântico também a gente vê que o homem, a sua voz, não basta para louvar a Deus. Lembra da criação. Tudo o que lhe foi dado. Por isso o salmista convida toda a criação para louvar junto. Obras do Senhor, bendicei o Senhor. Céus do Senhor, bendicei o Senhor. Anjos do Senhor, bendicei o Senhor. Águas do alto céu, potências do Senhor, lua e sol, astros e estrelas, chuvas e orvalhos, brisas e ventos, fogo e calor, frio e ardor. Bendicei o Senhor, Orvalhos e garoas, geada e frio, gelos e neves, noites e dias, luzes e trevas, raios e nuvens, ilhas e terra, montes e colinas, plantas da terra, mares e rios, fontes e nascentes, baleias e peixes, pássaros do céu, feras e rebanhos, filhos dos homens, sacerdotes, servos, almas dos justos, santos e humildes, jovens, Então, chama a todos para juntar-se com a voz humana para louvar a Deus. É um hino, é um cântico perfeito, para louvar a criação de Deus. Assim também, os hinos que cantamos em toda manhã e tarde, nas liturgias das horas, quase todos começam elevando a Deus os louvores pela criação. A estrutura destes hinos sempre começa contemplando um aspecto da criação, depois pede perdão pela nossa negligência e em seguida confia ao mistério da encarnação e redenção e termina com a doxologia. Olha como é das primeiras vésperas do primeiro domingo começa. Ó Deus, autor de tudo, que a terra e o céu guiais, de luz vestis o dia, à noite o sono dais. O hino das laudes, ó Criador do universo, a sombra e a luz alternais, e dando tempo ao tempo dos seres todos cuidais. Qual pregoeiro do dia canta nas noites o galo, separa a noite, brilhando a luz no intervalo. Também por ele acordada, a estrela d'alva brilhante, expulsa o erro e a treva com sua luz radiante. Segundo as vésperas do domingo da primeira semana, Criador generoso da luz, que criasses a luz para o dia,
Com os raios primeiros da luz, sua origem no mundo inicia. Bonito, né? Todos os hinos a gente vê assim. Laudis, segunda-feira. Clarão da glória do Pai, ó luz que a luz origina, sois luz da luz, fonte viva, sois luz que ao dia ilumina. Brilhai, ó sol verdadeiro, com vosso imenso esplendor, e dentro em nós derramai do Santo Espírito fulgor, etc. Assim vai. Então, se a gente olha, quase todos os hinos, seja das laudes que das vésperas, começa lembrando a criação e elevando a Deus os louvores. Ou seja, basta apenas a gente olhar e contemplar a criação. A nossa mente eleva a Deus. Santo Agostinho dizia que a natureza é o primeiro livro que Deus escreveu, contendo a sua sabedoria e poder. Por isso, até uma pessoa que diz ser ateu pode chegar a Deus se tiver um olhar contemplativo ao mistério da natureza. Como não nos lembrar da experiência profunda do padre jesuíta Teilhard de Chardin, que em 1923, no deserto de Ordos, lá em China, quando não podia mais celebrar a Eucaristia, ele celebrava a missa sobre o altar do mundo, oferecendo toda a criação como sua hóstia sagrada. Ele rezava assim: Senhor, nestas estepes da Ásia, não tenho pão, nem vinho, nem altar. Eu, o vosso sacerdote, oferecerei sobre o altar da terra inteira o trabalho e o sofrimento do mundo. Recebei, Senhor, esta hóstia total que é a criação, movida por vossa atração, vos apresenta nesta nova aurora. Sobre toda a vida que vai germinar, crescer, florescer e amadurecer neste dia, repete: isto é o meu corpo. E sobre toda a morte pronta a corroer, fanar, cegar e ordenai o mistério de fé por excelência, isto é o meu sangue. Bonito, né? Neste contexto, é bom lembrarmos também que neste ano de 2025 estamos celebrando os 800 anos do Cântico das Criaturas, que São Francisco compôs alguns meses antes de passar desta terra, e exatamente no ano de 1225. Neste cântico, ele chama a cada uma das criaturas com nome irmã e irmã. Irmão Sol, Irmã Lua, Irmã Vento, Irmã Água, Irmão Fogo, Irmã e Mãe Terra e assim. E após invocar assim, ele canta dos benefícios que cada um desses elementos faz para o homem. Louvado sejas, meu Senhor, pelo Irmão Sol que traz a luz do dia. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Lua e as estrelas. No céu tu as criaste claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo Irmão Vento, pelo ar, pelo céu, para o nublado e para o claro, para cada estação, através da qual você dá sustento às criaturas. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Água, que é muito útil e humilde, preciosa e pura. Louvado sejas, meu Senhor, pelo Irmão Fogo, através do qual iluminas a noite. Ele é bonito, alegre, robusto e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã Mãe Terra, que nos sustenta e governa. Ela produz frutos variados com flores coloridas e ervas. Ou seja, este cântico mostra como São Francisco vivia em perfeita harmonia com toda a criação. Como ele via, tocava e contemplava a bondade e a misericórdia de Deus manifestada em toda e cada criação. E até a composição é feita na harmonia perfeita. Cada parágrafo é intercalado em masculino e feminino. Irmão Sol e Irmã Lua, Irmão Vento, Irmã Água, Irmão Fogo, Irmã Terra, e assim por diante. Quando São Francisco escreve este Cântico das Criaturas, ele estava quase cego, de tanto chorar, dizendo o amor não é amado.
E ele tinha feito também uma cirurgia nos olhos há alguns meses antes. E por isso estava quase cego. Diz as fontes franciscanas, não sendo capaz de suportar a luz natural durante o dia, nem a claridade do fogo durante a noite, ficava sempre na obscuridade, em casa e na cela. Não só, mas sofria dia e noite dores atroces nos olhos, que quase não podia repousar nem dormir, e isto aumentava e piorava estas e outras enfermidades. São Francisco descobriu um modo diferente de usufruir as coisas, que é contemplá-las em vez de as possuí-las. Não possuindo, podemos contemplar e beneficiar abundantemente. Como seria bom, né? Quando a gente chegar numa fase da vida em que a velhice ou a doença ou outras situações semelhantes nos levar a não enxergar mais ou não sentirmos mais úteis, quando perde nossas forças físicas, quando sentimos que é inútil viver, ou sentimos que não somos mais capazes de produzir ou ser úteis para os outros. Naqueles momentos de silêncio e de solidão, preencher-nos com a contemplação do que já vivemos e do que já vimos. A contemplação nos leva a pensar também dos maltratos que façamos com nosso irmão planeta. Enquanto estamos usufruindo, e muitas vezes estamos destruindo as coisas criadas para benefício próprio e imediato, sem pensar no bem comum e no bem do futuro. A Igreja nos convida, neste tempo da celebração da criação, de contemplar e também de nos lembrar da nossa missão, que Deus nos confiou ao criar tudo. O homem é o guardião. A ele foi dada a missão de cuidar e cultivar e não destruir do que Deus criou e nos confiou. Na narração da criação, do 2º capítulo de Gênesis, diz assim: o Senhor levou o homem e colocou-o no jardim de Éden para que a cultivasse e também o guardasse. Gênesis 2:15. Se Deus é o Dominus, o dono do homem, o homem é o Dominus, o dono da criação. Se o homem é a imagem e semelhança de Deus, ele deve agir assim como Deus cuida do homem. O homem deve cuidar da criação, como guardião da criação, e não como um ladrão ou destruidor dela. Na Santa Missa, quando reza a 4ª oração eucarística, o sacerdote reza assim, dirigindo ao Pai: criastes o ser humano à vossa imagem, e lhe confiastes todo o universo, para que, servindo somente a vós, seu Criador, cuidasse de toda criatura. Portanto, o homem não é dono absoluto das outras criaturas. Deve prestar conta por aquilo que recebeu, né? Na ocasião em que o Papa Francisco instituiu a Festa da Criação, em 2015, o padre Candelamessa, naquela ocasião, fez uma homilia lá no Vaticano. E nesta reflexão, ele dizia assim, de um slogan que hoje é muito conhecido: Think globally, act locally. Pensar de modo global e agir localmente. Que sentido tem, por exemplo, irar-me contra quem poluía a atmosfera, os oceanos e as florestas, se não me excito lançar à margem de um rio ou do mar um saquinho de plástico que permanecerá ali por séculos? Se lanço em qualquer lugar, nas estradas ou nos bosques, o lixo que me incomoda em casa, ou se sujo as paredes da minha cidade? E ele diz que existe uma hierarquia de valores inscrita em toda a natureza. O mineral serve o vegetal, que dele se nutre. O vegetal serve o animal. É o boi que come o capim e não o contrário. E todos servem à criatura racional que é o homem. Esta hierarquia é a favor da vida, não contra ela.
Quando inverte o valor, destrói a natureza ou peca contra a natureza. Se um só possuir um lago, um parque, os outros ficarão excluídos. Se milhares de pessoas contemplarem aquele lago ou parque, todos beneficiarão sem privar ninguém dele. Trata-se de uma posse mais verdadeira e profunda, uma posse dentro, não fora, com a alma, não só com o corpo. Quantos latifundiários pararam para admirar uma flor dos seus campos ou acariciar uma espiga do seu trigo? A contemplação permite possuir as coisas sem mais monopolizar, dizia ele. As fontes franciscanas narram que, quando os frades cortavam a lenha, São Francisco proibia que cortassem a árvore toda, para que possa ter novos brotos, e ordenava que o hortelão deixe incultos os confins ao redor da horta, a fim de que, a seu tempo, o verde das trevas e o esplendor das flores cantam como é bom o Pai de toda a criação. Desejava também que na horta tenha um canteiro reservado às ervas oficinais e que produzam flores para que evocam a quem mais observa a recordação da suavidade eterna. Até recolhe pelos caminhos os pequenos vermes para que não sejam pisados, e às abelhas quer que se ofereça mel e bom vinho para que não morram de fome no rigor do inverno. Salano 165. Nós falamos que Francisco chamava a todos irmão e irmã. Só um homem reconciliado com todos que consegue amar e abraçar a todos como irmão e irmã, e não ter nenhum inimigo. O profeta Isaías, quando fala do tempo messiânico, diz assim, capítulo 11, versículos de 6 a 9. Então o lobo morará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro e o leãozinho e o gordo novilho andarão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, juntas se deitarão as suas crias. O leão se alimentará de forragem como o boi. A criança de peito poderá brincar junto à cova da áspide. A criança pequena porá a mão na cova da víbora. Ninguém fará o mal, nem destruição nenhuma em todo meu santo monte, porque a terra ficará cheia do conhecimento de Yahvé, como as águas enchem o mar. São Francisco é o homem do tempo messiânico. Por isso todos, até o lobo, se tornou seu irmão, e ele convivia com todos na paz e na harmonia. Olhando para a terra, para o céu e para o mar, então devemos continuamente cantar o hino de glória. Assim como o salmista canta no Salmo 8, quando contemplo os céus, obras das vossas mãos, a lua e as estrelas que vós fixastes, que é o homem para vos lembrardes dele? Concluindo, nós vamos lembrar que, como São Paulo diz, toda a criação geme e sofre as dores de parto pela redenção. A esperança já está na medida em que sabemos cuidar e cultivar e reconhecer o que Deus nos deu à nossa disposição. Este ano jubilar de 2025, celebrando o 10º aniversário da instituição da Festa da Criação, o Papa Leão nos oferece, como o tema do Dia da Criação, para dia 1º de setembro, sementes de paz e de esperança. É uma festa, infelizmente, pouco falada e celebrada. Então, vamos tomar esta decisão de cuidar, cultivar e, sobretudo, louvar a Deus por cada coisa que nós temos, que nós usamos. Ter este costume de Francisco,
quando toma banho, toda vez que usamos a água, vamos louvar a Deus, dizendo: louvado seja meu Senhor pela irmã água. Quando a gente está acendendo fogo, preparando comidas, vamos cantar, louvado no coração nosso, louvado seja meu Senhor pelo irmão fogo. Quando abrir a janela cada manhã, quando olha para o sol, quando olha para a lua, quando olha para as flores, quando respiramos, vamos cantar, louvado seja meu Senhor pelo irmão sol, pela irmã lua. Damos continuidade ao cântico das criaturas. Este carisma franciscano tenhamos todos no nosso coração, nossa alma, amando a todos, servindo a todos, louvando em nome de todos, nosso Senhor, nós nos tornamos pessoas reconciliadas, pessoas que vivem no tempo messiânico, pessoas que aproveitam bem o mistério da encarnação e da redenção. Amém.